Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vivemos em um mundo onde a paz nem sempre é uma realidade. Conflitos, tensões e batalhas persistem, moldando o destino de nações e comunidades. Hoje vamos descobrir as principais guerras que estão em curso. Antes, se ainda não é inscrito em nosso canal, considere se inscrever e deixe seu like. Obrigado e vamos para o vídeo. Burkina Faso. A guerra em Burkina Faso desencadeia uma tragédia desoladora, representando a faceta mais aterrorizante de um conflito armado que assola a vastidão da região do Sahel, ao norte da África. Esta tempestade de violência envolve não apenas Burkina Faso, mas estende seus tentáculos cruéis por 10 países, entre eles Mauritânia, Senegal, Mali, Níger, Nigéria, Chade, Sudão, Eritreia e Etiópia. Desde o sombrio ano de 2016, Burkina Faso é palco de confrontos brutais, onde as forças governamentais se chocam de maneira sangrenta contra grupos insurgentes islâmicos, tais como o Ansarul Islam, associado à Al-Qaeda, e o Estado Islâmico no Sahel. A sinistra contagem da Anistia Internacional revela um cenário aterrador. Em julho de 2023, pelo menos 46 locais em Burkina Faso encontravam-se sob o cerco impiedoso de grupos armados sedentos por caos e destruição. O ano de 2022 se destaca como um capítulo de pesadelo, marcado como o mais letal desde o início dos registros. 1.418 almas inocentes foram ceifadas, segundo a macabra contagem da base de dados de eventos de locais de conflitos armados. Uma narrativa sombria que ecoa o lamento de vidas perdidas e a tristeza de uma nação mergulhada nas sombras da guerra. Somália. Num cenário sombrio, a década inicial dos anos 2000 testemunhou a escalada brutal da guerra civil na Somália, que se aprofundou com a ascensão impiedosa do Al-Shabaab, aliado da Al-Qaeda. Este grupo extremista, empenhado numa luta feroz contra as forças governamentais respaldadas pela União Africana e pelo Ocidente, busca implacavelmente derrubar o governo local. O Al-Shabaab, sedento pelo poder, almeja substituir a ordem estabelecida por um regime próprio, fundamentado numa interpretação radical da lei islâmica. Nas palavras contundentes da ONG Human Rights Watch, o grupo demonstra sua crueldade ao conduzir ataques que não distinguem entre alvos, atingindo de forma indiscriminada civis inocentes. Além disso, esse grupo sanguinário não hesita em recrutar crianças à força, lançando mão de métodos desumanos. Em 2022, a violência atingiu um ponto culminante, registrando o número mais elevado de vítimas fatais desde o início da década de 1990, conforme apontado pelo Uppsala Conflict Data Program. Neste teatro de horrores, a população somália é forçada a suportar um fardo intolerável, enquanto a máquina de guerra do Al-Shabaab deixa um rastro de destruição e desespero em seu caminho. Sudão. Num Sudão mergulhado na penumbra do caos, a Agência da ONU para os Refugiados soa o alarme, descrevendo uma crise humanitária de proporções inimagináveis. Desde o início da guerra, em abril de 2023, quase 6 milhões de pessoas viram-se forçadas a abandonar seus lares, tornando-se vítimas deslocadas em sua própria terra. Em apenas 6 meses, o conflito entre as forças militares sudanesas e um grupo paramilitar, sedento pelo controle do governo, ceifou a vida de até 9 mil indivíduos, conforme relatado pelas Nações Unidas. O que se desenha diante dos olhos do mundo é descrito como um dos piores pesadelos humanitários da história recente. Um cenário de desespero que desafia a compreensão. A Agência de Migração da ONU revela a devastação causada pelos embates, deixando um assustador número de 25 milhões de pessoas, mais da metade da população sudanesa, dependentes de ajuda humanitária para sobreviver. Nesse contexto tenebroso, o Sudão se torna palco de uma tragédia humanitária, onde vidas são ceifadas, lares desfeitos e a esperança parece dissipar-se diante de um horizonte sombrio. Rússia e Ucrânia. Num cenário desolador, em fevereiro de 2022, a Rússia desencadeou uma invasão em larga escala contra a Ucrânia, desencadeando uma torrente de sofrimento humano. Milhões de refugiados, dezenas de milhares de vidas perdidas entre civis e militares, transformaram a paisagem em um campo de batalha repleto de tragédia.
A ONU, em sua declaração formal, confirmou a morte de quase 10 mil civis, mas destacou que o número real é certamente maior, evidenciando a magnitude da catástrofe humanitária que se desenrola. Esta crise épica teve seu prelúdio em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, um ato não reconhecido internacionalmente que lançou as bases para um conflito em gestação. Desde então, o regime liderado por Vladimir Putin apoiou separatistas pró-russos na região de Donbass, na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, desencadeando um conflito que se transformou em uma tragédia de proporções devastadoras. As palavras se perdem diante da brutalidade dos acontecimentos, com a Ucrânia relatando ataques massivos, incluindo o maior bombardeio individual em novembro de 2023, deixando mais de 120 áreas reduzidas a escombros. A Rússia, agora controlando cerca de 17,5% do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia, deixa um rastro de destruição e desespero. O futuro permanece incerto, enquanto o povo ucraniano luta para preservar sua dignidade e esperança em meio à tempestade da guerra. Nigéria e Síria. Dois países enfrentam conflitos internos tão intensos que estão prestes a atingir a trágica marca de 1.000 mortos em combates, sendo classificados como guerras, segundo dados preliminares do Uppsala Conflict Data Program. A Nigéria, cenário de violência por grupos organizados desde sua independência em 1960, está atualmente imersa em batalhas entre as forças do governo e grupos radicais islâmicos. Esses conflitos, presentes em diferentes estados, visam o controle territorial, contribuindo para uma escalada de violência que se aproxima do status de guerra. Enquanto isso, a Síria, imersa numa guerra civil originada em protestos contra o governo de Bashar al-Assad em março de 2011, envolve diversos grupos rebeldes e potências estrangeiras, como Rússia, Turquia, Catar, Arábia Saudita e Estados Unidos. Esta complexa teia de interesses externos agravou o conflito, que se desenrola em meio a uma tragédia humanitária. Therese Patterson, coordenadora do programa, destaca que ambos os países estão prestes a figurar na lista final de guerras, sinalizando a profundidade do sofrimento e da instabilidade que essas nações enfrentam. Além disso, ela aponta para outros conflitos, como o do Paquistão, que podem também ser categorizados como guerras, dependendo dos eventos nos próximos meses. A incerteza paira sobre essas regiões, enquanto as comunidades sofrem as consequências devastadoras da guerra. Iêmen. Em um cenário de intensa instabilidade, no dia 8 de novembro de 2023, o governo dos Estados Unidos anunciou que um de seus drones militares foi derrubado na costa do Iêmen por rebeldes do grupo Houthi. Este grupo, apoiado pelo Irã e seguidor da corrente xiita do islamismo conhecida como zaidismo, tem sido um ator central em um conflito que assola o Iêmen desde 2014. O confronto, que coloca principalmente os Houthi contra o governo iemenita apoiado pela Arábia Saudita, uma rival do Irã, também envolve interesses dos Estados Unidos e de Israel. Desde a tomada da capital iemenita, Sanaa, pelos Houthi em setembro de 2014, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, com apoio do Reino Unido e do EUA, tem buscado reprimir a insurgência. No entanto, 8 anos e milhares de ataques aéreos depois, os rebeldes ainda controlam a capital. Embora o conflito no Iêmen tenha experimentado uma diminuição da violência, atribuída em parte a uma trégua de 6 meses mediada pela ONU em 2022, há preocupações sobre a durabilidade desse cessar-fogo. As negociações entre sauditas e Houthi estagnaram, e as facções envolvidas no conflito mostram pouco engajamento em conversações construtivas. O país encontra-se cada vez mais fragmentado, não apenas entre Houthi e governo iemenita, mas também devido a movimentos separatistas, como aquele apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, que almeja a independência do Sul. Israel e Palestina. O conflito entre Israel e Palestina é uma saga de guerras e embates enraizada em disputas territoriais, nacionalismo, questões religiosas e no deslocamento dos refugiados palestinos conhecido como a Nakba. Sua história remonta ao século XIX, com o surgimento do sionismo e a emissão da Declaração de Balfour, atingindo seu ápice na Guerra de 1948.
A Guerra dos 6 Dias, ocorrida em 1967, é um marco significativo no conflito, resultando na expansão do território de Israel para incluir a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Atualmente, o conflito persiste devido a diversas questões, como assentamentos, o bloqueio em Gaza e as tensões em Jerusalém. Essas controvérsias alimentam um ciclo de hostilidades que resultam em sofrimento humano, instabilidade regional, impacto global, radicalização e, o mais lamentável, impedem a realização da busca pela paz duradoura. Numa reviravolta trágica, o grupo palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou um ataque surpresa a Israel em 7 de outubro, resultando na morte de mais de 1.400 pessoas e no sequestro de mais de 200 como reféns. A resposta de Israel foi uma intensa ofensiva militar, culminando na morte de mais de 10.000 pessoas, sendo 40% delas crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A ONU acusa Israel de crimes de guerra, alegando que sua abordagem constitui uma punição coletiva aos residentes da faixa de Gaza. Myanmar. Numa trama sombria que se desdobrou no ano de 2021, um golpe militar lançou o país do Sudeste Asiático numa espiral de violência incontrolável. A repressão impiedosa contra manifestantes que se opunham ao novo regime tornou-se o catalisador para uma escalada de conflitos devastadores. De acordo com pesquisadores independentes citados pela ONU, mais de 13.000 crianças perderam suas vidas nesse cenário brutal, enquanto 1.300.000 pessoas foram cruelmente deslocadas de seus lares, arrancadas da segurança que um dia conheceram. A história conturbada desse país do Sudeste Asiático é marcada pela presença persistente de grupos insurgentes desde os anos 1950. Armados e radicalizados ao longo do tempo, muitos desses grupos agora direcionam sua energia para a tomada do poder e o derrube do novo regime militar. Assim, o país torna-se um campo de batalha, onde forças governamentais, insurgentes e inocentes se entrelaçam numa teia de conflitos que ameaça a estabilidade e a vida de milhões. A esperança parece distante, eclipsada pelo espectro da violência desenfreada e do sofrimento humano. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificação e, o mais importante, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço.